Graças, paz, povo abençoado de Deus, eleitos em Cristo Jesus para gozar as bênçãos extraídas da cruz do Calvário, ou seja, a graça de Cristo na vida dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos, dos nomes e das pessoas cujos nomes estavam escritos no livro da vida antes do mundo existir, antes da fundação do mundo. O meu nome, o teu nome estava escrito neste livro, ou seja, eleitos, predestinados, escolhidos em Cristo Jesus. A você que está me vendo pela primeira vez e a você que me acompanha, né, há anos já, né, há vários meses, bem-vindo, minha gratidão, minha alegria em tê-los e poder compartilhar esta bênção desse estudo e a minha alegria a você do canal Metanoia da Graça. Meu nome é Edivan, mais conhecido no YouTube por Irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, Nordeste brasileiro. Amém? A todos, bem-vindos. Desde já, quero desejar a você um feliz ano novo, um ano novo sempre abençoado, sabendo nós que temos conhecimento das Escrituras, que nem tudo durante este percurso do ano é rios de maravilhas, lutas, tristezas, decepções, calúnias, defamações, iremos passar neste mundo maligno, mas a certeza é esta, de que temos como base, como alicerce, né, as promessas de Deus, de que nós seremos, os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados, somos mais do que vencedores. E em vida já reinamos para a glória do Deus eterno. Amém? Sejam todos bem-vindos. Quero dar continuidade a este assunto de extrema importância e necessidade, certo? Extrema importância e necessidade para todos os crentes, todos os evangélicos, todos os católicos, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, não importa o seu credo religioso, o importante é você estar ligado com a tua fé extraída das Escrituras. Amém? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui nesse estudo sobre o tema Jesus morreu por toda a humanidade? Segunda pergunta, todo ser humano será salvo? Falar em salvação, né, eu tenho visto e ouvido, né, alguns pregadores, 2 pregadores da graça, dizendo que no fim será glorioso, o fim será glorioso. Por quê? Você pode fazer o que você quiser. Você pode matar, roubar, mentir, se prostituir, fazer coisa errada, mas o importante é o teu espírito, né? O teu espírito será salvo. Isto é o que ensina um pregador da graça. Amigo meu, mas eu não bate com as Escrituras. Isto não provém das Escrituras. Nem todos serão salvos. Como eu deixei no vídeo passado, falei que tudo está consumado, estamos no reino, novo céu, nova terra, tudo, Jesus já veio, a grande tribulação já aconteceu no ano 70, mas existe agora, né, o procedimento, certo? Existe agora
é o caminho que todos nós vamos ter que passar, que é a morte. Agora, após a morte, os eleitos, os predestinados em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, esses irão gozar, após a morte, a vida eterna em Cristo Jesus, no reino eterno de Cristo Jesus. Os não eleitos, meu amado, não vão não. Por quê? Porque o Espírito é eterno. A alma, no meu conceito, no meu conhecimento, a alma e espírito, que para mim é a mesma coisa, é imortal, ela não morre, então ela vai para algum lugar. E eu tenho um estudo já preparado sobre este assunto, se a alma morre, se a alma não morre, né? Se o espírito ficava preso na sepultura física, se inferno é somente sepultura física, se inferno é só isso, por que a Bíblia usa também Hades, por que a Bíblia usa Gehenna, por que a Bíblia usa abissos, são palavras gregas para identificar e que significa alguma coisa ou algo. Bom, deixando esse assunto de lado, quero prosseguir sobre o tema, sobre Jesus morreu por toda a humanidade. Aí a segunda pergunta é, se Jesus morreu por toda a humanidade, por que nem todos serão salvos? Por que Jesus não vai salvar toda a humanidade se ele morreu por ela? São os meus questionamentos e vou explicar agora dentro das Escrituras. E um texto muito forte que nos dá base, que nos dá visão em dizer que Jesus não morreu por toda a humanidade. Bom, se você... Mas, irmão Van, eu peguei o trem andando. Beleza, assista os 2 vídeos anteriores. Aí, quando você chegar nesse, que é o terceiro, é o quarto, se não estiver enganado, aí você vai saber, vai ter noção do que eu estou falando. Aí você vai ter um acompanhamento exato no tempo real do estudo de hoje. Mas é bom que você assista, né? E vai lá, escreve, vê os versículos, vê os textos, para você poder ter um conhecimento, uma noção de que se Jesus morreu por toda a humanidade, por que toda a humanidade não será salva no término de sua vida? Vamos lá. João capítulo 10, versículo 22. Beleza? João capítulo 10, resumindo o capítulo 10 de João até o versículo 29, 30, a partir do versículo 22, é mais ou menos aqui, ó. Jesus vai dizer para algumas pessoas, ovelhas, aí você sabe que Jesus está falando com pessoas, com gente, né? Com homens e mulheres que estavam ali na sua época, no ano 30, 32 do primeiro século da primeira era cristã. Então, resumindo, Jesus disse mais ou menos isso. Vocês, quando ele se refere às suas ovelhas, vocês não crerão em mim. Vocês, de hipótese nenhuma, não há possibilidade nenhuma de vocês crerem em mim. Por quê? Porque em João capítulo 12, ele, mais na frente, vai dizer aos doutores fariseus da lei que Deus, seu Pai, endureceu o coração deles para que eles não crescem na obra de Cristo e se convertessem. Quem disse isso foi Jesus. Jesus é mentiroso. Então, no capítulo 10 ele vai dizer, no seu contexto, vocês não crerão em mim, não crerão no futuro em mim. Vocês não são filhos de Deus. Vocês não são eleitos. Eu vou ler já o contexto. Vocês não são eleitos. Vocês não foram predestinados à vida eterna. Vocês vão morrer e não entrarão no reino de Deus. Então, é isso que vai dizer o contexto a partir do versículo 22. Vamos lá? Então, vamos ler João capítulo 10, versículo 22. Tranquilidade? Ok? Vamos lá? Mas desde já eu te peço, né, o teu amigo aqui, irmão Van, do canal Metanoia da Graça, te pede o teu like, deixa aí naquela mãozinha lá, ó, vai lá, aperta lá,
Aí vai multiplicando, 13, 14, 15, 16. E você que não é inscrito, mas está simpatizando, está chegando, está conhecendo, está gostando, está se familiarizando com a doutrina, com o conhecimento, está vendo que tem veracidade? Se inscreva no canal, dá uma força aqui ao teu amigo aqui de Cabedelo. Vamos lá. João 10, 22. Era inverno. Presta bem atenção nesta conversa. Aqui você já vai poder identificar se Jesus morreu por toda a humanidade ou ele morreu pelos eleitos. Era inverno. Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa da dedicação. O 23, ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. 24, olha as revelações bombásticas que Jesus vai revelar aos judeus, aos que estavam ali presentes naquele dia, há 2000 anos atrás, no ano 33, 32 do primeiro século. Quando os líderes, olha só, os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Olha já a indagação, olha a dúvida que eles tinham de Jesus. 25. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Jesus já tinha dito a ele, essa não era a primeira vez, mas a segunda, a terceira vez, né? Já no capítulo 12, Jesus vai dizer de novo que eles não creram em Jesus e nem crerão. Né? Eles não creram no passado, nem vão crer no futuro. 26. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Olha só, meu irmão. Senhor, Jesus, mestre, né? Há quanto tempo tu vai nos deixar suspense, incrédulo? Nós queremos saber se tu és o Cristo, o enviado, o Messias, o Salvador. Me diz aí, abre o nosso entendimento. Jesus, vocês não vão crer. Vocês não nasceram para crer, vocês não nasceram para crerem em mim. Por que Jesus disse? Porque vocês, eles, os judeus, não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Preste atenção. 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Presta atenção. 29. Pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Então, houve uma indagação, um questionamento, né, sobre as obras de Cristo. Se ele, alguém dizia, é o Messias, é o enviado, é o Filho de Deus, é o Salvador, mas uma boa massa dos judeus, né, foram lá de perto saber se Jesus realmente era isso que o povo estava dizendo. Quando eles chegaram lá, eles tiveram, né, uma ingrata recepção de Jesus. Eles pensavam que Jesus ia abrir o entendimento, iria realmente revelar se era. Agora Jesus, preste atenção aqui agora no diálogo. Então, no versículo 26, olha só, o 26, olha o 25, Jesus respondeu, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Vocês não vão crer em mim. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Bom, se Jesus morreu por essas pessoas, por que elas não vão crer? Porque Deus as impediu de crer nas obras de Cristo para serem salvas.
Por que Deus endureceu o coração dessas pessoas para que eles não fossem, entendessem as obras de Cristo, se convertessem, fossem curados e fossem salvos? Então, esse é o questionamento. Se Jesus morreu por eles, por que Jesus disse, vocês não são meu povo, vocês não são filhos de Deus, vocês não foram eleitos para crerem, vocês não foram predestinados para me verem e aceitarem o meu testemunho e que vocês sejam salvos. Vocês não são as minhas ovelhas. Isso aqui é muito sério, isto aqui rebate diretamente a doutrina de dizer que Jesus morreu por todos. Não. Se Jesus tivesse morrido por todo ser humano, por toda a humanidade, essas pessoas aqui, Jesus teria dito assim, vocês vão crer em mim porque vocês também são as minhas ovelhas. Todos crerão em mim porque todos são as minhas ovelhas. Eu morri por vocês. Mas o texto não diz isso. Diz que Jesus, quem disse foi Jesus, vocês não vão crer em mim porque vocês não são filhos de Deus. Não são os eleitos, vocês não são os escolhidos. Tem mais? Tem mais? 27. Você está entendendo como a doutrina de que Jesus morreu por todos não bate com a revelação da graça? Minhas ovelhas, meu povo, os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. Se elas ouvem, aí eu pergunto, quem que ouve a voz do seu mestre, de Jesus, do Salvador? As suas ovelhas. Quem nesse tempo aqui não era ovelha de Jesus, não entendia, não ouvia, não captava, não aceitava a voz, as revelações de Jesus. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Conhece quem? O mundo todo? Não. Claro, como divino, Jesus conhecia toda criatura, tanto a parte externa como a parte interna. Mas dentro do contexto, ele está falando aqui que essas ovelhas que ele disse, eu as conheço, as minhas ovelhas, ele está dizendo que as demais não serão salvas. As ovelhas de Cristo seguem ele para a salvação. As ovelhas que não foram de Cristo, não são de Cristo, não vão entender, não vão aceitar. Por quê? Porque não nasceram, não foram predestinados a crer na salvação, na mensagem da graça e foram iluminados para a salvação, entenderam para a conversão e salvação. Minhas ovelhas, ou seja, havia outras ovelhas que não ouviram, não entenderam a mensagem de Cristo. Ouve a minha voz, só ouviram a voz de Cristo as suas ovelhas. Entenderam aí? Eu as conheço, ele conhece as ovelhas dele, as outras, para ele, não interessava. Não havia por que Jesus tentar convencê-las, porque elas já nasceram predestinadas a não entender a mensagem da graça, da salvação. E elas quem? Todo mundo, o mundo todo segue Jesus? Não, só as suas ovelhas. Tem mais, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Pronto. Jesus disse, presta atenção aqui agora. Jesus disse que daria a vida eterna a todo mundo. Aí você me diz, não. Jesus disse que a sua morte, o seu sangue seria para todo mundo. Não. Jesus disse que daria o reino, a salvação eterna, a vida eterna, o Espírito eterno, um corpo glorioso, imortal, incorruptível, impecável a todo mundo? Não. É daí que você começa agora a distinguir, a diferenciar se o sacrifício de Cristo foi para o mundo todo ou apenas para as suas
ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. A quem? As suas ovelhas. E elas quem? O mundo todo? Não, só as suas ovelhas. Nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Ou seja, as ovelhas de Cristo, os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados, são nunca vão perecer, nunca ninguém poderá arrancá-las da mão de Cristo, que é a mão de Deus. Nunca vão se desviar para sempre. As ovelhas de Cristo, os eleitos, os predestinados, podem dar um passeio lá fora, mas ele volta, porque ele ouve, ele nasceu para ouvir a voz do seu Senhor. Então, eu lhes dou a vida eterna. Olha que mensagem forte. Jesus não prometeu vida eterna a todo mundo, não, mas só as suas ovelhas, ok? Eu lhes dou a vida eterna e elas quem? Os filhos de Deus, os eleitos, nunca morrerão. Então, esse texto aqui é muito forte. É um texto que ele combate a doutrina de que Jesus morreu por todos. Pois meu Pai as deu a mim. Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Certo? Então, essa história de estar dentro de um templo, dizer que o diabo veio, tirou o irmão, tirou a irmã, tirou sei o quê, que era crente, que era salvo, e levou para o mundo, isto chama-se baboseira, doutrina de homem, ensinamento sem conhecimento. Isto é uma heresia. Como que nós estamos na mão de Deus e o diabo vem e arranca das mãos de Deus? O diabo é mais poderoso do que Deus. Na religião evangélica, o diabo, Satanás, inventado, é mais poderoso do que Deus, porque ele pode arrancar o crente da mão de Deus. Mas, no entendimento da graça, isto chama-se impossível, uma impossibilidade de alguém se perder, né? Sendo filhas de Deus. Agora, aqui, então, você viu que este texto, ele não dá margem nenhuma, né, para dizer que Jesus morreu, que o sacrifício de Cristo foi por todo mundo. Pelo contrário, Jesus morreu por suas ovelhas. E uma multidão de pessoas que estavam ouvindo Jesus, Jesus disse: vocês não crerão, vocês não serão salvas. Tranquilidade? Agora aqui, olha que texto forte é esse texto aqui, João capítulo 17, certo? A partir do versículo 1. Vamos lá, vamos ler João 17. Olha o que é que diz, olha que texto forte também contra a doutrina de que Jesus morreu por todo mundo. Depois de dizer todas estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique. 2, presta atenção no 2. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Presta atenção. Olha aqui, irmão Van, toda a humanidade, né? Deste autoridade sobre... Presta atenção aqui, ó. Pois tu lhe deste autoridade. Não é salvação, não é vida eterna. Ok? Não foi o Espírito, mas ele disse: tu deste autoridade sobre toda a humanidade. Ponto. Autoridade, controle sobre o mundo todo. Agora, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. A vida eterna é individual a cada um. Agora, o controle sobre a humanidade, sobre o mundo todo, Jesus tem. Bom, vamos ver aqui. Olha o versículo 3, diz assim, ó: manifestei o teu nome aos homens que me deste. 3. Olha o 3.
E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Ele enviou ao mundo. Agora, versículo... deixa eu ver aqui. Eu te glorifiquei. Aqui, versículo 6. Versículo 6. Olha o versículo 6. 6. Eu revelei teu nome. Preste atenção aqui, se ele revelou o nome poderoso, né? A toda a humanidade, ou só aos eleitos, aos escolhidos, ou só aqueles que nasceram para receber a revelação da graça e a salvação eterna. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Ou seja, ele não revelou o nome poderoso, né, de Cristo Jesus ao mundo, mas somente àqueles. Aqueles não é todos, não é um todo. Aqueles são partes do todo, certo? Então, ele veio ao mundo, se manifestou ao mundo, amou o mundo, mas ele só revelou o nome àqueles que me deste do mundo, tirou do mundo. Eles quem? Os eleitos sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Eles, né, são o quê? Um grupo, e este grupo chama-se eleitos, predestinados, os escolhidos. Agora, aqui, o versículo 9. Olha o versículo 9. Presta atenção no versículo 9. Minha oração não é por este mundo. Olha só. Jesus disse: a minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Jesus disse: não vou orar pelo mundo. Eu não morri pelo mundo, né? Eu não morri para salvar o mundo todo. Eu morri por quem? Por aqueles, né? Por eles, ou seja, por uma parte e não por um todo. Está entendendo o mistério? Agora, outra coisa aqui: só os eleitos são guardados por Deus. Só os escolhidos são guardados por Deus. Só os predestinados à vida eterna são esses que Deus guarda. Versículo 12. Versículo 12. Olha só. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Ou seja, Jesus só guardou os escolhidos, o povo dele, os eleitos, os filhos de Deus, as ovelhas de Jesus. O mundo todo? Não, aqui, durante meu tempo, aqui com eles, eu os protegi com o poder do teu nome, eu os guardei de modo, o nome que tu me deste, de modo que eles não se perdeu, exceto aquele que estava a caminho. Ou seja, se Jesus morreu por todos, por que tem um exceto aqui? Exceto aquele, quem? Judas Iscariotes não foi eleito. Judas Iscariotes nasceu para a perdição. Judas Iscariotes foi predeterminado, ele nasceu já predestinado a não herdar a vida eterna, a predestinado a negar Jesus. Então, exceto os guardei em teu nome, nenhum deles se perdeu. Interessante isso aqui, não? Jesus disse: o mundo não se perdeu, eu guardei todo mundo. Nenhum do mundo, o mundo todo estava na minha mão, não, só as suas ovelhas. Mas ele diz: nenhum deles se perdeu, exceto aquele. Olha, um se perdeu. Se um se perdeu, Jesus não morreu por todos.
Jesus não morreu por Judas Iscariotes. Jesus não morreu por este aqui. Por quê? Porque ele se perdeu. Aí eu pergunto, irmão, mas Judas, você pode me dizer, Judas se perdeu porque ele quis, porque ele estava com a carne ativada, porque o diabo colocou na cabeça dele. Será que esses daqui também não foram tentados a deixar Jesus? E por que não deixaram? Porque Jesus disse o quê? A mão de meu Pai é que os guarda. Eu os guardei em teu nome, ou seja, a graça de Cristo, o poder de Cristo, a palavra de Cristo, a unção de Cristo, o revestimento de Cristo é que garante a guarda de seus filhos, e não a nossa. O homem não tem poder, o homem não tem virtudes espirituais para se autossustentar, mas a graça de Cristo, sim. Paulo disse, eu orei por 3 vezes, né? Paulo desistiu da caminhada. E Jesus disse, Paulo, por que tu oras a mim? Por que tu me incomoda? Tu me perturba com esta oração, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder, Jesus disse, o meu poder aperfeiçoa a tua fraqueza. O homem é fraco. O poder de Cristo é que nos fortalece, é que nos sustenta, é que nos mantém de pé. Então ele diz, durante meu tempo aqui na terra, com eles, eu os protegi. Olha só, não é forte? Eu os protegi. Foi Cristo que protegeu o seu povo quando ele estava aqui. E hoje é o Espírito de Cristo. Ou seja, o próprio Cristo em nós nos protege, nos guarda com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu. Olha só. Mas um se perdeu. E esse que se perdeu não foi um eleito, não foi um predestinado, não foi um salvo em Cristo Jesus. Então, esse texto também nos dá base, segurança para dizermos que Jesus não morreu por toda a humanidade. Mais um texto que diz que Jesus morreu pelos seus eleitos, ok? Glória a Deus. Então, e aqui, Jesus disse a uma multidão, né, que não conhecia eles. É aquele velho texto lá de Mateus. Olha o que Jesus disse aqui, para a gente fechar isso aqui. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. O que Jesus diz? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles, olha só, apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta por aí, não, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, falei em línguas, pulei, marchei, profetizei, né? Revelei, né? Fui no inferno, fui no céu, fui não sei aonde, né? Vi os pastores, vi as missionárias de calça, de batom, de não sei de que, tudo mentira. Olha o que Jesus vai dizer a esta multidão. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. No dia do juízo, que foi em 70, da primeira era, do primeiro século, quando houve o juízo de Deus, a grande tribulação sobre Israel, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Senhor, Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós construímos prédios, templos e chamamos de igreja. Senhor, nós batizamos uma multidão, fizemos Páscoazinha, né? Fizemos jejum da lei de Moisés, guardamos a lei de Moisés, guardamos o sábado, fizemos tudo que a lei de Moisés nos mandou. Olha o que é que Jesus vai dizer. Expulsamos demônios, né? E aí o que é que Jesus vai dizer? Olha só. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei do amor. Que não é a lei de Moisés. Não é a lei dos mandamentos. Que ele morreu para
abolir a lei dos mandamentos. Então, Jesus diz aqui, ó, eu, porém, responderei, nunca os conheci. Jesus morreu por todos? E por que aquele diz, nunca conheci essa massa de gente, essa multidão de gente que Jesus diz dia e hora, todo dia, não conheço vocês, não conheço vocês, apenas os eleitos me ouvem e seguem-me. Então, irmão, no próximo estudo, presta atenção aqui, olha a bênção do estudo que eu vou trazer para você, a continuidade. Se Jesus morreu por toda a humanidade, por todo ser humano, por que, meu irmão? A pergunta que está no ar. Por que nem todos serão salvos? Vou trazer o versículo para você, bombástico, revelador, que Jesus não morreu por toda a humanidade. Jesus não morreu por todo ser humano. O sacrifício de Cristo, né, foi para as suas ovelhas, ou seja, para o seu povo, para os eleitos, para os predestinados. Jesus morreu apenas para aqueles cujos seus nomes estavam escritos no livro da vida. Seja simbólico ou não, a Bíblia diz que o nosso nome está... E Paulo fala sobre isso, que o nome de uma missionária, duas missionárias, se eu não estiver enganado, os nomes delas estavam escritos no livro da vida. Lembrando que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas, né, que não era lícito, no tempo de Paulo, relatar aos seus irmãos. Amém? Deixa teu like, se inscreva no canal e pode compartilhar esta mensagem com força para a glória de Deus. Não perca o próximo escrito, o próximo estudo é um versículo bombástico para contrariar a doutrina que diz que Jesus morreu por toda a humanidade. Se Jesus morreu, o sacrifício de Jesus foi ineficaz. Por quê? Porque o sangue de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus não teve poder suficiente para salvar toda a humanidade. Mas as Escrituras diz que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o corpo de Jesus, a ressurreição de Jesus teve poder suficiente, foi eficaz para salvar seu povo de seus pecados, ou seja, os eleitos, pais do Cristo eterno.